Adriana e Julieta se cumprimentam. Adriana conta que foi ao neurologista e que a doença de César está controlada, mas Benjamin se recusa terminantemente a deixar César saber de sua condição. Julieta revela que César acabou de comprar um anel de compromisso para ela e pretende pedi-la em casamento no dia da inauguração do restaurante. Adriana não sabe como lidar com a situação. Ela diz que isso foi longe demais. Julieta concorda e teme que seja pior quando César descobrir que todos o enganaram. Adriana lamenta e diz que não sairão bem dessa situação. Na Fazenda Bonita, o doutor examina Marina e faz um novo ultrassom. Jerônimo vê os corações dos bebês batendo e seus corpinhos começando a se formar. Renata pergunta ao médico o que causou as contrações e o sangramento. O doutor explica que Marina sofreu um descolamento de placenta e que os movimentos que fez foram muito arriscados. Ele recomenda repouso absoluto. Marina diz que não pode ficar ali e precisa voltar para casa. O médico alerta que ao retornar ela deverá manter todas as precauções necessárias e permanecer em repouso absoluto. Jerônimo decide chamar uma ambulância para levá-la para casa e contratar uma enfermeira para cuidar dela. Ele e Renata ficam sabendo que Marina terá um parto prematuro. Karina, Lázaro e Carlos voltam para casa. Manuela abraça Karina, que sente dores nos pulsos, mas afirma estar aliviada por estar ali. Lázaro comenta que Karina foi muito corajosa ao escapar da cabana onde Álvaro a mantinha presa. Carlos informa que a polícia prendeu Álvaro e todos comemoram. Jerônimo pede ao doutor que continue acompanhando a gravidez de Marina. O médico aceita e se despede. Renata abraça Karina. Lázaro comenta com Jerônimo que finalmente todos estão juntos novamente. O diretor confronta Álvaro, dizendo que ele traiu a confiança deles, pois salvaram sua vida e mesmo assim ele os enganou. Álvaro, desesperado, diz que não quer voltar para a prisão. O delegado informa que Augusto Duran fez uma denúncia contra a pessoa que criou a certidão de óbito falsa de Álvaro. O diretor acrescenta que Augusto também tentou mandar matar Álvaro quando ele estava preso. Por isso, forjaram sua morte. O delegado menciona que Augusto também denunciou Álvaro por difamação, mas Álvaro nega e insiste que Augusto é o verdadeiro culpado. Ele é levado para a cela enquanto faz um escândalo. O delegado avisa o diretor que ouvirá o depoimento dele e de Jerônimo, pois falsificar a morte de alguém é um crime grave. Na empresa, Adriana conta a Matias que César comprou um anel de compromisso para ela e que a situação fugiu do controle. Matias lembra que eles concordaram em manter a ilusão para alegrar César em seus últimos dias, mas afirma que há um limite e que já está na hora de contar a verdade sobre sua doença. Adriana concorda e decide falar com Benjamin. Honório informa a Germano que conversaram com Gonçalo e ele aprovou sua entrada como sócio da empresa. Germano agradece e elogia Matias, dizendo que adoraria ter um filho como ele. Karina diz a Jerônimo que não vai esperar o destino final de Álvaro para decidir sua vida. Renata tranquiliza Karina, afirmando que, dadas as circunstâncias, o divórcio sairá rapidamente. Jerônimo comenta com Renata que pouco a pouco tudo está voltando ao seu devido lugar. Augusto chega à fazenda e entrega a Jerônimo uma cópia da queixa que apresentou contra Álvaro por difamação, alegando que jamais tentou matá-lo. Ele insiste que não é ladrão nem assassino e que provará sua inocência. Regina entra no quarto de Roberta, que pergunta à mãe qual roupa seria mais adequada para seu primeiro dia de trabalho na empresa. Regina dá sua opinião e sugere que, se Roberta quiser, podem ir às compras juntas. Regina também conta que acabou de falar com o advogado, que está providenciando os documentos para certificar sua identidade. Ela explica que combinaram um encontro no banco para que Roberta assine os papéis e receba o dinheiro do fideicomisso. Regina pede que façam tudo isso no dia seguinte. Jerônimo pede que Augusto não seja cínico, pois Álvaro não foi a única pessoa que ele mandou matar. Ele afirma que sabe que Augusto não suja as mãos, mas manda outras pessoas fazerem o trabalho sujo. Augusto, furioso, exige que Jerônimo se cale, ameaçando denunciado por difamação. Renata intervém, pedindo que os dois se acalmem, pois não há necessidade de tanta exaltação. Augusto, então, afirma que Jerônimo errou ao acusá-lo e que provará isso.
Matilde decide ajudar Carlos a preparar os produtos para as plantações. Elvira chega e diz que soube do que aconteceu com o Dr. Neves. Matilde comenta que tudo finalmente acabou. Elvira relembra a antiga maldição e sugere que, em vez de estar em Matilde, a maldição pode ser da Fazenda Bonita. Ela insiste que eles deveriam se mudar para a cidade grande. Carlos, cansado das imposições da mãe, pede para ela parar de tentar controlá-lo e controlar Matilde. Ele afirma que isso não acontecerá e pede que ela volte para Mérida. Ele diz que ligarão para ela quando o casamento estiver próximo. Renata analisa a queixa que Augusto apresentou contra Álvaro. Jerônimo explica que não mencionou o caso de Aurora para não prejudicar Ezequiel. Renata, no entanto, argumenta que Augusto nega qualquer envolvimento e que sua atitude de denunciar Álvaro pode ser um indício de que ele tem a consciência limpa. Ela pede que Jerônimo pare de acusar Augusto sem provas. Jerônimo, indignado, afirma que se não houvesse tantas pessoas envolvidas, ele mesmo denunciaria Augusto, pois o considera um verdadeiro criminoso. No centro de apoio, Inês vê Constança com a bebê. Constança explica que Corina saiu e deixou Amparo com ela. Inês alerta que isso é muito arriscado e uma grande responsabilidade. Ela lembra que o centro apenas fornece apoio, mas não pode resolver a vida das mulheres que atendem. Constança insiste que será apenas por uma noite que Amparo ficará com ela. Inês teme que Corina não volte e que abandone a bebê nos braços de Constança, fazendo com que isso traga problemas para elas. Enquanto isso, Augusto pensa consigo mesmo. Seu imbecil, a quem você se refere quando diz que eu sou um assassino e que tentei matar não apenas o Neves? Se você disse isso, então deve saber sobre a Aurora. Isso significa que Ezequiel é um traidor. Já à noite, Jerônimo leva Marina para casa. Ele pede à enfermeira que leve as coisas dela para o quarto e o prepare para que possa repousar. Marina agradece, mas Jerônimo diz que não precisa, pois é sua obrigação. Ele reforça que ela deve descansar. Enquanto isso, Antônio chega à casa paroquial, onde Marina está hospedada. Jerônimo apresenta a ele, que a cumprimenta, e se coloca à disposição. Jerônimo explica que Marina está grávida e que vivia com Severino, que no momento está no hospital. Antônio não se incomoda com a presença dela ali e deseja felicidades. Antes de sair, pede que Jerônimo mande lembranças a Renata e diz que gostaria de cumprimentá-la. Em outro lugar, Renata conversa com Regina e pergunta pelo pai. Regina responde que ele está muito bem e que o médico disse que se continuar com a terapia e os estímulos, logo estará totalmente recuperado. Renata fica feliz e aliviada. Regina conta que ligou porque Gonçalo está tão animado com sua melhora que pediu a Matias e Honório que trouxessem um juiz para realizar seu casamento civil. Renata fica ainda mais feliz com a notícia, mas comenta que o fim de semana foi um verdadeiro caos. Enquanto isso, Augusto conversa com Roberta e admite que não conseguiu concluir seu plano, pois as coisas se complicaram. Ele suspeita que seu homem de confiança o traiu. Augusto então pergunta se Roberta se lembra da noite do aniversário de Severino, quando Ezequiel a levou até a fazenda. Ela se lembra e revela que naquela noite teve um envolvimento com o capataz. Augusto pergunta se algo aconteceu entre ela e Ezequiel. Roberta responde que, independentemente do que tenha ocorrido, isso não é da conta dele. Augusto insiste, dizendo que precisa dessa informação para desmoralizar Ezequiel e recuperar a confiança de Renata. Ele pede que Roberta, no momento certo, diga a Renata que Ezequiel a forçou. Roberta hesita, dizendo que Renata não acreditaria, mas Augusto afirma que se ela souber como falar, conseguirá convencê-la. Roberta, apesar de reconhecer a perversidade de Augusto, aceita ajudá-lo. Alzira conversa com Ezequiel e se sente aliviada por Álvaro não poder mais incomodá-los. Ezequiel afirma que ele ficará preso pelo resto da vida. No entanto, Alzira se mostra arrependida pelo que fez. Apesar de ter sido perdoada por Ezequiel, ela mesma não consegue se perdoar e acredita que carregará essa culpa para sempre, pois ele não merecia sua traição.
Ezequiel, por sua vez, não revela que também a traiu e sente dificuldade em ouvir suas palavras. Ele diz a Alzira que há coisas em sua consciência que poderiam decepcioná-la. Ela pede que ele não a assuste, mas ele apenas responde que não quer ser colocado em um pedestal. Enquanto isso, Karina desabafa com Lázaro sobre o medo que sentiu. Ele diz que estava disposto a tudo para recuperá-la e elogia sua coragem. Karina responde que foi o amor dele que lhe deu forças. Lázaro afirma que agora não há mais impedimentos e Karina concorda, dizendo que no dia seguinte iniciará o processo de divórcio para cortar qualquer vínculo com Álvaro. Emocionada, ela declara que quer ser sua mulher para o resto da vida. Eles se abraçam. Na casa de Constança, ela chega com a bebê nos braços. Para surpresa de Honório, ela informa que Amparo passará a noite ali. Honório questiona se isso é certo, mas Constança explica que Corina precisou resolver algumas coisas e deixou a bebê com ela. Ele não acha uma boa ideia, mas Constança garante que será apenas por uma noite. Enquanto isso, Jerônimo retorna à fazenda e conta a Renata que Marina está bem e sob os cuidados da enfermeira e de Antônio. Renata se surpreende ao saber que Antônio está ali e que se tornou seminarista, prestes a ser ordenado padre. Em seguida, ela compartilha com Jerônimo a boa notícia sobre seu pai e o desejo dele de se casar no civil. Jerônimo concorda em voltar para o casamento, dizendo que quer mimá-la depois de tantos momentos difíceis. Renata, então, decide verificar se o jantar está pronto, pois quer dormir cedo. Jerônimo brinca, dizendo que antes quer acariciá-la. Enquanto isso, Marina conta a Antônio que ela e Jerônimo são bons amigos, mas que em um momento do passado foram mais que isso. Ela revela que Jerônimo é o pai de seus filhos e que tiveram um relacionamento quando ele estava separado de Renata. Antônio se surpreende e lamenta a situação, dizendo que a entende mais do que ela imagina. Na fazenda, Manuela serve a sobremesa para Jerônimo e Renata e menciona que Matilde e Carlos foram à cidade levar Elvira. Ela aproveita para dizer que precisa conversar com ele sobre Marina. Manuela explica que se ofereceu para cuidar da alimentação de Marina durante a gravidez. Renata pergunta se ela pretende deixá-los, mas Manuela esclarece que não, apenas quer garantir que Marina e os bebês estejam bem nutridos. Jerônimo e Renata acham uma ideia excelente. Manuela ressalta que faz isso apenas pelos bebês, pois precisam nascer saudáveis. Antes de sair, ela diz a Renata que espera que ela não tome isso a mal, pois a ama muito. Após sua saída, Renata fica triste e comenta com Jerônimo que sente que Manuela quer se afastar. Ele a tranquiliza, dizendo que Manuela a ama. Pouco depois, Jerônimo recebe uma intimação da delegacia da Enseada, devido à denúncia de Augusto contra ele, relacionada à falsa morte de Álvaro. Renata insiste que Jerônimo não é culpado, mas ele admite que foi cúmplice. Ela pergunta se ele pode ser preso e Jerônimo responde que não sabe, pois foi o Dr. Isaac e o diretor da prisão que o envolveram nessa situação. Renata se preocupa, mas Jerônimo a acalma, dizendo que tudo ficará bem. Ela se oferece para acompanhá-lo à delegacia no dia seguinte. Eles se beijam e Renata se retira. Enquanto isso, Manuela conta a Karina que pretende levar a comida para Marina todos os dias para garantir que ela se alimente bem. Karina se oferece para ajudar. Manuela agradece e diz que precisará ainda mais de sua ajuda quando sua neta chegar. Mais tarde, Jerônimo prepara um momento romântico para Renata, acendendo velas e servindo vinho. Ele lhe entrega uma taça e ela sorri, encantada com seu romantismo. Eles bebem juntos, apreciando o sabor do vinho. Renata o beija e senta em seu colo. Ela desabafa sobre as dificuldades recentes e pede a Deus forças, capacidade e inteligência para lidar com toda a situação com Marina. Jerônimo a beija e promete proporcionar-lhe momentos mágicos de amor e carinho. Eles compartilham uma uva e se beijam intensamente. Logo, ele a deita na cama e os dois se entregam à paixão. Enquanto isso, Constança tenta fazer Amparo dormir. Honório sugere que a bebê pode estar com fome, mas Constança diz que ela comeu agora há pouco e logo deve se acalmar.
ela decide colocá-la para dormir entre eles, mas Honório teme machucá-la durante o sono. Por isso, Constança resolve levá-la para o quarto de Matias. Honório, então, opta por deixar Constança com a bebê ali, e ele que vai dormir no quarto de Matias. Adriana e Matias se encontram com Benjamin para discutir a delicada situação envolvendo César. Adriana admite que não pode aceitar um anel de compromisso ou prometer casamento a César. Benjamin suplica que esperem um pouco mais antes de revelar a verdade. Matias insiste que é errado continuar mentindo, mas Benjamin, como pai, apenas quer evitar o sofrimento do filho. Ele pede que prolonguem a felicidade de César pelo tempo que puderem. Enquanto isso, César, em casa, observa radiante o anel de compromisso que pretende dar para Adriana.